Oi, gente boa, gente querida, eu estou iniciando agora esta live para ler a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Provérbios capítulo 15. Eu vou estar lendo e na medida que eu for lendo, vou trazer algumas explicações que forem necessárias. Mas você é um amante da Palavra de Deus, se você acha que a Palavra de Deus tem valor para a sua vida, para o seu aprendizado, se você entende que a palavra de Deus é como a lei que trará para você muitos livramentos de muitas situações difíceis quando ela é aplicada na sua vida, então fique comigo, tá bem? Então eu quero ler Provérbios capítulo 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então já não tem nem o que explicar, né? Está muito claro, muito objetivo. A resposta, né? Quando alguém te fala alguma coisa e você quer responder, se você responder com brandura, desvia o furor. Né? Aquele furor que estava vindo sobre você, ele será desviado. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama astúcia. Olha só. A língua do sábio derrama sabedoria, mas a boca dos tolos derrama astúcia, né? Tem a astúcia ali na língua dele, no seu falar. É importante nós pensarmos nisso. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e contemplando os bons. Lá no Salmo 139, o salmista nos ensina que os olhos do Senhor estão como chamas de fogo em todo lugar. E até ele diz, se eu fizer uma cama no Seol, até ali os teus olhos me verão. E a noite e dia para o Senhor é tudo igual. Não há distinção entre noite e dia, né? Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Uma língua saudável é uma língua que produz um palavreado sábio, um palavreado inteligente, um palavreado educado, um palavreado culto, não é? Então veja bem, a língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Olha só, o que despreza a correção do seu pai, o tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Então, o ímpio, quem é o ímpio? Aquele que comete impiedade, aquele que comete blasfêmia contra Deus, aquele que vive uma vida pecaminosa, aquele que vive no pecado, aquele que não tem o prazer, o desejo de se corrigir, aquele que não tem o desejo de deixar a maldade, de deixar a blasfêmia, de deixar o pecado. Este é o ímpio. Todo aquele que comete impiedade, que vive na impiedade, né? Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos fará assim. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. Tá? O coração do tolo não fará assim. O coração do tolo, ele é frágil, ele está sempre aderindo à maldade, ele está sempre aderindo maus conselhos, ele caminha por caminhos perversos, ele não usa a inteligência a qual Deus deu a ele. Ele tem inteligência, está na sua mente, mas ele não usa, ele não põe em prática, ele não usa os seus neurônios. Esse é tolo. O tolo não usa os seus neurônios, não põe em prática. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Olha que interessante, o sacrifício dos ímpios é abominável aos olhos do Senhor. Mas há coração dos retos e o seu contentamento. Mas há oração dos retos e o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor. Veja só, você imagine ter uma situação abominável. Deus abomina o pecado. Deus abomina o caminho dos ímpios. O caminho do ímpio, ele é terrível. Ele quer se dar bem na vida, ele passa as pessoas para trás. Na empresa ele quer subir, deixando pessoas para trás. Na empresa ele quer humilhar outros. Ele quer galgar patamares altos na empresa porque ele quer humilhar o outro. Ele é mentiroso, ele é aldrabão, ele faz tudo que não presta.
Ele não respeita as pessoas, ele não respeita pai e mãe, ele não respeita filhos, ele não respeita ninguém. Esse é o ímpio, né? É abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. O Senhor ama o que segue a justiça. Então, se você é justo, se você anda corretamente, se você anda de uma forma agradável a Deus, o Senhor Deus te ama. O Senhor Deus, aliás, o Senhor Deus ama toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ama toda a humanidade, mas aqui este amor que está falando aqui é como se ele estivesse aconchegado a Deus, né? É como se Deus estivesse protegendo ele ali, guardando, porque ele segue a justiça. A correção molesta para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. Imagine, né? Uma pessoa que aborrece a repreensão, que não atenta para a repreensão, para a correção, para alguém que corrige, ele acha que é estúpido. Esse cara não entende nada e vem me corrigir, vem me exortar. Às vezes aquela correção ia livrá-lo até mesmo da morte, ou até mesmo de um mau negócio, até mesmo de uma situação crítica. Então a correção é sempre importante nós atentarmos à correção, ao ensinamento, à instrução de alguém. Hoje as pessoas não querem ser instruídas, elas se acham conhecedores de todas as causas, ela consulta no Dr. Google e ali ela acha que está tudo bem, e quando alguém vai orientá-la, ela não aceita. Então é necessário que tenhamos correção. Todos nós precisamos de correção. Mesmo eu como pastor, mesmo alguém como professor, precisa de alguém que diga, olha, se você fizer assim é melhor, olha, assim não está bem, faça assim que é melhor. Então a correção é importante para todos nós. A crítica construtiva, se é que existe crítica construtiva, a crítica construtiva, por exemplo, ela nos ajuda. Quando alguém me critica de um ato que eu estou fazendo, eu fico feliz, porque, puxa vida, se aquela pessoa não tivesse me dito que aquela atitude minha não está correta, eu teria continuado naquela vida. Então a crítica veio para me despertar, olhar para mim mesmo, para o ato que eu estava cometendo e ver que realmente eu estava errado, que realmente eu precisava mudar de direção. Então é necessário que haja correção. O inferno, olha só, muita gente aí dizendo que não existe inferno. Ontem mesmo alguém perguntou quem criou o inferno, quem fez o inferno. O inferno é o fim de uma caminhada de um homem sem Deus. Então quando você não tem Cristo no seu coração, quando você não abriu as portas do seu coração para que Cristo entre, o seu fim será triste. Será para o inferno. Não é um lugar construído, um prédio com garagens. Não, o inferno é algo espiritual, onde a alma dos perdidos vão para lá. O inferno está para o diabo e seus anjos, mas o homem, pela sua desobediência, caminha para lá. E é tão bom nós obedecermos o Evangelho de Cristo, além de ser bom para nós aqui na terra, ainda nos salvará, nos livrará de muitos males. A Bíblia Sagrada, se você observar a Bíblia Sagrada, você vai ver que ela traz muitas informações que livrará até mesmo a sua alma do inferno e da vida aqui, de algumas ciladas do diabo. E é por isso que a Bíblia diz, aqui mesmo Salomão diz o seguinte: há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Por quê? Ele entra pelo caminho bonito que ele está vendo, é como a situação de Ló. Você se lembra que quando Ló e Abraão se separaram, Ló escolheu as campinas verdejantes, mas lá ao fundo ele teve uma grande decepção. E Abraão disse, não, você escolhe, Ló, e eu vou para o que sobrar. Então ele deu a oportunidade para Ló. Ló, como era meio materialista, ele escolheu o que era aparente. Então nós precisamos andar por fé e não por vista. Fé na palavra de Deus. Se a nossa fé estiver firmada em Cristo Jesus, as coisas para nós serão bem melhores. Então o inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens, não é? Olha só, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Não ama o escarnecedor aquele que repreende, nem se chegará para os sábios.
O escarnecedor, ele não ama aquele que repreende, ele quer pessoas que lisonjeiem, que dá tapinha nas suas costas e diga parabéns para você, nossa, você é o cara, você é muito bom. Mas é importante que nós tenhamos amigos, o verdadeiro amigo, ele te repreende, ele te chama atenção, ele te mostra outro caminho, ele te mostra outra oportunidade, ele diz para você, olha, vamos por aqui, ali não é bom, não, eu quero ir por aqui, olha, não vá por aí, que aí não é bom, não faça assim, não viva desta forma. Então, este é um grande amigo. O amigo, ele sempre mostra para você aonde está o perigo. Agora, aquele que é o falso amigo, ele fica bem quietinho e deixa você quebrar a cara, deixa você caminhar pelos caminhos maus. Ele poderia te alertar, mas ele é um péssimo amigo, né? O verdadeiro amigo te orienta. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E é verdade, né? Quando você está com o coração alegre, você está com a sua fisionomia bem, você está bem disposto, você está conversando com todo mundo, porque o seu coração está bem, o seu coração está alegre. Então, resplandece na sua face, né? Na sua maneira de se expressar. Você está muito mais bem disposto, você está à disposição de alguém para ajudar, para orientar, porque o seu coração está bem. E é tão bom quando o nosso coração está bem. E eu quero te dizer uma coisa, se você quer que o seu coração esteja bem, sempre bem, é ter Jesus no seu coração. Não é religião, é ter Jesus. Quando você tem Jesus no seu coração, de fato e de direito, mesmo que as coisas externas estejam ruins, mas você está com o seu espírito alimentado, com o seu espírito bem diante de Deus. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Olha só, o coração entendido buscará conhecimento. Então, quando você tem um coração entendido, um coração que entende, que aceita a explicação, que aceita o ensinamento, ele sempre se dará bem. Olha só, o coração entendido buscará conhecimento, mas a boca dos tolos apacentará de estultícia. Todos os dias do aflito são maus. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. O de coração alegre tem um banquete contínuo, porque tudo para ele está bem. Ah, tá chovendo, tá um dia péssimo, tá bom, tá ótimo. Ah, tá muito quente o sol, tá bom. Olha, eu fui comprar uma coisa ali, o dinheiro não chegou, tudo bem, não tem problema. Oh, fui comprar a casa, mas deu errado os papéis, tudo bem, não tem problema. Olha, e assim por diante, muitas situações poderão vir, mas para ele está tudo bem. Por isso, e ele vai se encaixar na palavra que Paulo diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Ou também, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes as coisas não dão certo para nós e nós às vezes pensamos que está tudo errado. Não, quando as coisas às vezes não dão certo para nós, às vezes é aí que está tudo certo diante de Deus, porque você conhece só o que você está vendo aqui, mas Deus conhece o futuro, Deus conhece o amanhã, Deus conhece lá adiante. Então ele sabe que se você entrar por aquele caminho, se você fizer aquele negócio, se você comprar aquele bem que você almeja comprar, ou negociar aquelas, poderá você lamentar amanhã. Então, há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, todas as coisas concorrem para o seu bem. E quem ama a Deus quer andar em obediência à sua palavra. Claro, como é que você ama a Deus e você vive em contrariedade com a palavra de Deus? Você anda em contramão da palavra de Deus. Você não analisa, você não busca a palavra de Deus lendo. Tá? Buscar a palavra de Deus que eu digo aqui é ler, entender o que ela está falando para você, o que ela vai te instruir, naquela situação, o que alguém lá da Bíblia faria.
Não é? Então você vai ler a Bíblia, você vai entender, será que Salomão, o que ele diria com respeito a este meu negócio? O que Jesus diria para mim com respeito a esta compra desta casa? O que a Bíblia me daria orientação? Será que isso está me trazendo paz? Uma das coisas que eu sempre fiz desde a minha infância, quando eu ia resolver algum problema, principalmente já depois de jovem, eu sempre pedia a Deus em oração, e pedia para o Senhor Deus me derramar paz abundante. Então eu me lembro uma vez que eu fui comprar um carro, era até um Chevette, olha só, faz muito tempo, né? Vocês estão vendo que essas barbas brancas não são de hoje. Então eu fui comprar aquele Chevette e ele estava em um lugar assim meio suspeito, sabe? Em um lugar meio complicado, a pessoa também era meio suspeita. E eu estava interessado no carro. E o que eu fiz? Eu debrucei assim em cima do carro, coloquei a cabeça para baixo e pedi para do Senhor uma direção. Falei, Senhor, dá-me uma direção. Se este carro está... Não era como hoje, que você pega a placa, olha ali na internet, vê se tem multa, vê se tem algum problema, se tem busca e apreensão. Você conseguia encontrar. Mas eu olhei, eu debrucei no carro e fiz a seguinte oração. Senhor Jesus, eu estou interessado neste carro, eu queria que o Senhor me desse uma luz para que eu pudesse comprar ou não. Se for da tua vontade que eu compre este carro, derrame sobre mim agora paz abundante. Incrível, gente, foi incrível. Eu recebi uma paz tão abundante, tão tranquila e fechei o negócio. Quando eu levei o carro, os documentos que você tinha que levar na delegacia, né? Hoje não sei como é que faz, hoje você pesquisa aqui pela internet. Quando eu levei o documento do carro na delegacia, não tinha problemas nenhum, não tinha multa, nada, estava tudo em ordem. E deu certo a compra e foi tudo bom. Então nós buscarmos ao Senhor nos nossos negócios, nas nossas decisões, isso é muito importante. Isso é muito importante. Não queira você tomar decisões sem buscar, sem compartilhar com Deus. A não ser que Deus não seja o seu Senhor, o Senhor da sua vida. Se Ele for Senhor da sua vida, respeite-o como tal, não é? Dê a Ele a chance de trabalhar na sua vida, de te orientar, de te abençoar, para que você tome uma decisão sábia. Não é? É tão bom nós tomarmos uma decisão sábia debaixo da graça do Senhor. Todos os dias do aflito são maus. Né? O aflito, todos os dias para ele está mal, tudo está ruim, né? Nada está bom. Mas o de coração alegre tem um banquete contínuo, está tudo bem, ele está sempre sorrindo. Se a despensa está cheia, ele está dando graças a Deus. Se a geladeira está cheia, ele está dando graças a Deus. Se o carro está com o tanque cheio, ele está dando graças a Deus. E assim por diante. Aí ele vai cair, ele vai estar enquadrado naquele texto que Paulo diz, em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus. E é tão bom quando nós agradecemos a Deus por tudo, pelos momentos bons, pelos momentos difíceis, pelas tribulações. Não é só agradecer pelas bênçãos. Não é? As pessoas até têm alguns cânticos aí que só agradecem pelas bênçãos. Nós temos que agradecer até mesmo pelas tribulações. Aquela tribulação que talvez você esteja passando, quem sabe ela vai te livrar de uma cilada lá na frente. Né? Você está passando por aquela tribulação, talvez seja uma luz vermelha te orientando para que você não caminhe, para que você não entre. Veja só, a Bíblia conta a história de um homem que era um profeta de Deus e ele pôs na sua cabeça que iria profetizar contra o povo de Deus, contra Israel, e ele montou na sua mula e chamava-se Balaão, e ele foi com a sua mula para profetizar, e o Senhor Deus disse para ele que não fosse. Mas ele queria favorecer a Balaque, não é? E queria favorecer a Deus. Ele estava em dois caminhos com o pé, em duas canoas. E quando ele vai com a sua mula encontra no caminho dois anjos com espadas cruzadas na frente, e a mula empacou, né? Empacou, esse termo é engraçado. A mula empacou e não andava, a mula não ia de jeito nenhum. E aquele homem, aquele profeta, começou a espancar a mula. E a mula fala com Balaão. Por que me espancasses 3 vezes, sem nada eu te fiz? Alguma vez fiz assim contigo? Olha só, a mula falando com Balaão. Balaão se espantou, é claro, né? E depois que ele foi entender que Deus estava travando ele para que ele não fosse fazer o mal que ele estava pretendendo fazer. Então, muitas vezes nós tomamos uma decisão e queremos que tudo se encaixe, né? Que vai bem. Mas às vezes Deus põe uma pedra no caminho,
Lembra daquela situação da torre do World Trade Center? Que quanta gente não morreu porque perdeu o transporte, porque perdeu a hora, porque alguma coisa aconteceu, porque teve... Então, muitas coisas acontecem na nossa vida que é livramento de Deus para que não suceda coisa pior, né? E nós temos que dar graças a Deus por tudo. Às vezes você vai viajar, está programando para viajar, o carro quebra. Você já está com as malas prontas, já está tudo organizadinho e você se revolta, você xinga, você blasfema contra Deus e contra a vida porque o carro quebrou e você não vai poder viajar. Às vezes é Deus te livrando de uma situação mal, né? Deus está te livrando e você precisa aprender a dar graças a Deus. Provérbios capítulo 15, o verso 16, melhor ao pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Quantas pessoas têm tantas coisas, tanto dinheiro, mas não têm felicidade, não têm paz? Quantas pessoas têm tudo que essa terra possa oferecer, mas há uma inquietação no seu coração constantemente? Não tem paz, não tem alegria. Então, o Salomão está dizendo que é melhor um pouco no temor do Senhor do que grandes tesouros onde há inquietação. Então, às vezes, é claro que às vezes nós precisamos ter algumas coisas, né? E, por exemplo, se não tivesse os ricos, quem seriam os patrões, né? Todos os empregados. Precisa ter os ricos, né? E precisa também ter os pobres para trabalhar, para ser funcionário. Você já viu que tem gente que não consegue adquirir coisas, ele sempre vai trabalhar de empregado. Não é mal, isso é importante, mas é a vocação dele. Ele não consegue, ele não foi chamado para ser patrão, né? E há patrão que não consegue ser empregado, ele foi sempre chamado para ser patrão. São dons que Deus dá aos homens para que a terra gire, para que haja movimento, né, da economia, isso é importante. Então, mas é melhor ter o pouco do que ter muito com inquietação, né? Às vezes você tem um pouquinho, mas se você sabe equilibrar, você sabe driblar ali a situação e você vive bem e segue sua vida adiante, né? Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo com ele o ódio. Quanta gente está aí numa bancada comendo carnes do melhor, picanha, aquela picanha gordinha, né? Como prometeram, né? Aquela picanha gordinha, mas cheio de ódio no coração, cheio de rancor, não tem paz, não tem alegria. E o outro está lá comendo alface, dando graças a Deus. Oh, que linda, que maravilha. Olha, Deus que fez com que eu plantasse, Deus abençoou, ela cresceu. Entendeu? Então, nós precisamos... pensar bem nas coisas de Deus, naquilo que Deus proporciona para nós, naquilo que nós temos, naquilo que Deus nos dá. Temos que ser muito grato a Deus, porque se Ele nos deu aquilo, Ele achou que nós precisássemos daquilo. O homem iracundo suscita contendas. Olha só, um homem iracundo, um homem cheio de ira, cheio de ódio, ele suscita contendas. Isso precisa se ter muito cuidado com o nosso equilíbrio emocional, com as nossas emoções, com as nossas reações. Então, precisamos viver com sabedoria neste mundo, né? Se nós observarmos a palavra de Deus, ela não vai nos ensinar muita coisa que vai trazer para nós sanidade mental e vai trazer para nós cautela na vida. Como diz o cidadão, cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Então é importante isso. Mas o longânimo apazigua a luta. Olha só, a pessoa que é longânima, ela é ponderada, ela tem paciência, ela ouve, ela reflete, né? Ela vai dar uma volta, depois volta ali, ela é longânima, ela é pacífica, ela não age com afoitez, né? Não vai para cima da situação de uma forma iracunda, ela tem calma, né? Então, o longânimo apazigua a luta. Então, quando você tem longanimidade, você tem paciência, você tem calma, você tem inteligência para decidir aquele momento. E nada melhor como isso, você estar calmo para tomar uma decisão diante de uma situação crítica. É a melhor coisa, calma. É a melhor coisa, não é? O verso 19 diz o seguinte: o caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. Ser preguiçoso é horrível, né?
uma pessoa que não tem coragem de levantar cedo, uma pessoa que não tem coragem de enfrentar o seu trabalho, seja ele de que espécie for, seja no escritório, seja braçal, não importa, todo trabalho é digno. E o preguiçoso, se ele não olha para a sua vida, para a necessidade, então aí Salomão vai dizer para ele o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E Salomão continua dizendo: não dê sono às tuas pálpebras, para que não falte o teu celeiro. Então, muitas vezes a pessoa quer dormir em berços esplêndidos, né? Aí reclama da vida, reclama da sorte, ó vida, ó céus. Então, é importante que nós sejamos homens e mulheres de trabalho, né? Que busquemos o nosso pão. O filho sábio alegrará seu pai. Como é bom, né? O filho sábio alegrará seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. O filho sábio, ele faz as coisas direitinho. Ele pensa para fazer. Ele diz: olha, não vou fazer assim, que isso não vai dar certo, meu pai vai ficar triste. Não vou reagir desta forma, isso não vai correr bem, meu pai não vai ficar bem. Então, ele ama o seu pai, e assim somos nós com Deus, né? O Filho de Deus, que é sábio, ele alegra a Deus. Tudo que ele vai fazer, ele pensa: Deus não vai gostar. Há um livro que diz o seguinte, que tem o seguinte tema: em seus passos, o que faria Jesus? Então é bom nós pensarmos na decisão a qual nós vamos tomar. Será que Jesus tomaria aquela decisão? Será que Jesus entrava por aquele caminho? Será que Jesus agia daquela forma? É um caso para se pensar. E aí vai dar tempo para você refletir. E se você não tem a resposta no momento, você vai embora, você vai pensar melhor. Em meus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus faria o que eu estou pretendendo fazer? Será que Jesus tomaria a decisão que eu estou pretendendo tomar? Será que Jesus entrava no estabelecimento o qual eu estou pretendendo entrar? Será que Jesus compraria o que eu estou pretendendo comprar? Será que Jesus venderia? Em meus passos, o que faria Jesus? É bom nós pensarmos nisso, né? O verso 21 de Provérbios 15 diz o seguinte: a estutícia é alegria para os que carecem de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. O homem entendido anda retamente, ele anda tranquilo, ele não fica voltando para trás, ele segue sempre adiante. A vida dele é reta, ele segue em frente. Ele está tranquilo, porque ele tem sabedoria. E principalmente quando a sabedoria é divina, quando a sabedoria vem de Deus. E Tiago diz o seguinte: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Então, se nós temos falta de sabedoria, vamos pedir a Deus. Você está querendo tomar uma decisão séria e não quer tomar prejuízo, você precisa tomar aquela decisão, mas você não sabe como fazer. Peça sabedoria a Deus, tá? Eu te aconselho, entre no teu quarto, dobre o teu joelho e fale com Deus ali, fale: Senhor Deus, eu preciso tomar essa iniciativa, eu preciso tomar essa decisão, mas eu estou um pouco confuso, eu não sei como será amanhã, se eu der esse passo, será que não trará transtorno para a minha vida? Dá-me uma luz. E o Senhor Deus vai te ajudar, e você vai fazer as coisas com a orientação divina. Eu tenho certeza que você vai ser bem feliz nessa decisão. Você lembra a história que eu contei no começo dessa live sobre a compra daquele carro? Então é assim mesmo, Deus abençoa, Deus nos dá direção. Agora, é necessário que você também seja amigo de Deus, não é? Tem gente que não quer ser amigo de Deus. Ele quer viver segundo os seus desejos, ele quer viver segundo as suas vontades, o seu apetite carnal. E na hora que ele precisa de Deus, ele vai lá como santinho, né, falar com Deus. Mas no momento que ele deveria estar sempre com Deus, ele deixa Deus. E o Senhor Deus disse para o rei Asa, lá em Crônicas, capítulo 15, olha, se tu me buscares de todo o coração, me acharás. Mas se tu me deixares, eu também te deixarei. E muita gente está deixado por Deus, porque não busca Deus, não tem prazer de estar com Deus. Como é que eu estou com Deus? Talvez você pergunte, através de uma leitura sábia e inteligente da Bíblia, através da oração, através de uma meditação. Estou falando daquela meditação que você sente e fica
Não, não é nada disso. Estou falando daquela meditação que você pega um texto bíblico e pede direção do Espírito Santo e você vai lendo, porque a Bíblia é um livro santo e sagrado. Quando você vai ler a Bíblia, não é um livro comum. Você tem que ler pedindo direção, pedindo sabedoria de Deus. Senhor Deus, me faça entender esse texto. E você vai lendo. Se você quiser fazer algumas pesquisas no hebraico, no grego, para saber a origem, em que tempo foi escrito, por que foi escrito naquele tempo, para que serviu naquele tempo e para que serve para nós. Porque a Bíblia é um livro muito atual. Tudo que está escrito na Bíblia há 2000 anos atrás, ou mais às vezes, ela vem para a nossa edificação espiritual. Se você aplicar a palavra de Deus no seu coração, eu tenho certeza que ela trará para você boas coisas e você será uma pessoa muito feliz. Muito feliz. Você vai se livrar de muitas ciladas que às vezes o diabo arma para você. Se você for amigo de Deus e buscar sabedoria de Deus. O verso de 22 de Provérbios 15 diz o seguinte: onde não há conselho, os projetos saem vãos. Olha só. Onde não há conselho, os projetos saem vãos. Sem sentido, sem objetivo, sem razão de ser. Porque não há conselhos. E a pessoa arrogante, prepotente, ela nunca busca conselho, mas nem de Deus. Ela se acha dono do seu nariz, ela toma as decisões que ela quer bem tomar, ela faz do jeito que ela bem quer. E às vezes parece que tudo está correndo bem na vida dela. Mas o dia que ela leva um tropeção com aquelas cargas de desobediência, de ostentação também e de orgulho, sem buscar a Deus, sem ter Deus como seu amigo, o dia que ela leva um tropeção, ela vai cair por muitos dias. E ela vai perguntar: por que as coisas na minha vida só dão errado? Porque não busca Deus, não quer ser amigo de Deus. É importante que nós sejamos amigos de Deus. Amigos de Deus. Abraão era amigo de Deus. E tudo que ele ia fazer, ele pedia a Deus que fosse com ele. Teve uma certa feita que o Senhor Deus disse para ele: olha, eu vou mandar o meu anjo contigo. Sabe o que Abraão respondeu para Deus? Se tu não fores comigo, não me faça sair deste lugar. Olha só, Deus disse que ia mandar o anjo com ele. Ele falou: não, eu quero que o Senhor vá comigo. Ele era amigo de Deus. Então seja você também amigo de Deus. Eu tenho certeza que você vai viver tranquilo. Mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Então você busca um conselho aqui, você busca um conselho ali, porque você está procurando fazer com entendimento. Você está procurando fazer respaldado por alguém que pode te orientar. Agora, precisa saber em quem você busca conselhos, né? A Bíblia é um dos indicativos os quais eu indico para você, a leitura da Bíblia. Procurar amigos sábios, que não sejam invejosos, que não sejam ímpios. Ímpio é todo aquele que comete impiedade. O ímpio quer ver o seu fim. O ímpio não quer ver você bem próspero, bem equilibrado. O ímpio quer ver o seu fim. Então, é importante que você busque conselhos de pessoas sábias. Às vezes você vê um velhinho, cabeça branquinha, você fala: aquele homem é sábio. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre os cabelos brancos quer dizer que há sabedoria. Tá? Então, é importante você pensar nisso também. Tá bem? O verso 23 de Provérbios 15 diz o seguinte: o homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra do seu tempo, quão boa é. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra do seu tempo, quão boa é. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Provérbios 15, 25 agora. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos ímpios são aprazíveis. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. Olha só.
O que aborrece a cobiça, né? Aquela pessoa cobiçosa que tudo quer adquirir, é materialista, né? Nós não podemos ser cobiçosos, nós precisamos ter aquilo que nós temos, aquilo que nós precisamos para a nossa vida. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama abundância de coisas más. Olha só, o coração do justo medita no que há de responder. E nós temos que meditar, né? O que nós vamos responder? Está certo isso? A resposta que eu vou dar está certa? E então é importante nós pensarmos nessas coisas. E quando nós somos amigos de Deus, de fato e direito, nós não somos uma pessoa que vive aí a ermo, né? Nós vivemos orientados pelo Senhor. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará o coração dos justos. Longe está o Senhor do ímpio. Olha só, veja que justo aqui não é aquela pessoa autodenominada justo. Não, eu sou justo, eu pago minhas dívidas, eu respeito a minha mulher, eu não traio minha mulher, eu não suborno ninguém. Essa é uma certa justiça. Mas esse justo aqui é aquele justificado por Deus. Romanos fala muito sobre isso. Cristo Jesus nos justificou. Nós somos justificados por Cristo, ou seja, tornado justo. Porque toda a raça humana é perversa. Toda a raça humana é perversa. Então, se ela não encontrar com Cristo Jesus para que ela seja justificada, ela continua sendo má. Né? Não quer dizer que ela sai por aí matando todo mundo, nada disso. Mas o seu coração é mau. Ela tem ódio de aqui, ódio daqui, ódio dali, ela tem inveja, ela tem preconceito, e uma série de coisas. Tem uma lista muito grande de pessoas que cometem impiedade, né? Que são ímpias. E o que não é justo é aquela pessoa que pratica a injustiça. Né? Então, esse justo aqui é o que é justificado por Deus. Para que nós possamos entrar no céu, passar a eternidade com Cristo Jesus, nós precisamos nos tornar, ser justificados por Cristo. Né? Justificados por Cristo, nós somos justificados. A luz dos olhos alegra o coração, mas a boa fama engorda os ossos. Olha só, a luz dos olhos, né, com seus olhos brilhantes, acesos, né, como está o meu aqui agora, alegra o coração. A boa fama engorda os ossos. Então você está com os ossos estruturados. Ossos é a sua estrutura, né? É o que te faz ficar em pé. De uma forma simbólica aqui, os ossos engordados, os ossos robustos, os ossos fortes. Então você está firme nas suas decisões, na sua vida, na maneira em que você vive, na sua fala, na sua posição, no seu posicionamento e assim por diante. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios, farão a sua morada. Que interessante, né? Os ouvidos que escutam a repreensão. Há muitas pessoas que não querem ser repreendidos. Não aceita repreensão. É de dura cerviz. Por exemplo, Caim. Caim, a Bíblia diz que Caim era do maligno. Caim não aceitava repreensão. Se ele fosse para ser corrigido, ele não aceitaria. Judas já era um lobo, né? Todo vestido de ovelha, ali no meio dos apóstolos, no meio de Jesus, mas estava vivendo uma vida cheia de más intenções no coração. E Jesus, quando estava à mesa, Jesus disse, alguém há de me trair. E ele sabia que era ele, né? Judas sabia bem quem ele era. E Caim também sabia quem ele era. Então, esses homens eram homens do maligno, homens que não se convertem. Você sabe que tem muita gente hoje que não se converte e nem vai se converter. São filhos do maligno. São filhos da perdição. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios, farão a sua morada. Então, quando ele escuta a repreensão, quando ele aceita a correção, ele fará morada no meio dos sábios. Porque ele é uma pessoa humilde. Tá? Ele aceita a correção, então ele é uma pessoa humilde. Então ele fará morada no meio dos sábios, ele estará no meio das pessoas sábias. Agora, aquele que não aceita a correção, é difícil lidar com ele. Né? Se fala, ele se iriça, se fala, ele já se endurece os nervos. Pessoa de dura cerviz. É complicado mexer com gente assim. Então é importante que nós olhemos
para a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e apliquemos em nossas vidas de uma forma saudável, de uma forma que venha nos enriquecer, que venha nos fazer viver uma vida sábia no mundo no qual nós vivemos. Tem muita gente que toma decisões e no fim se dá muito mal pelas decisões que tomou. E se nós buscarmos a orientação de... Tem coisas que você consegue tomar a decisão. Não vou dizer que você não tenha que ter comunhão com Deus, mas tem muita gente que toma decisões sábias porque são transparentes. Mas há coisas que pode ter ali alguma situação lá no fundo, escondido no oculto, e você não está vendo, mas Deus está vendo. Então, quando você busca Deus para tomar uma decisão, é a melhor coisa que você faz. Eu tenho certeza que você vai viver uma vida de paz, tranquila, e vai ser próspero naquilo que você fizer. Porque as decisões que você tomou foram boas, você não vai tomar prejuízo, né? É importante. Agora o verso 32 de Provérbios diz o seguinte: o que rejeita a correção menospreza a sua alma. Olha que coisa forte. O que rejeita a repreensão menospreza a sua alma. Ou seja, ele não tem dó nem da sua própria alma. Ele rejeita a repreensão, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Entendimento é sabedoria. A pessoa bem entendida, a pessoa que adquiriu entendimento, porque ele atende à repreensão, ele escuta a repreensão. Então ele está adquirindo entendimento, está adquirindo cultura, né? E é importante adquirir cultura, adquirir conhecimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Olha só, o temor que cita aqui em Provérbios não é medo, o temor do Senhor. A Bíblia diz também, Provérbios também diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando você teme a Deus, ou seja, você respeita a Deus, é o princípio da sabedoria. Você está começando a ser sábio, porque agora você está respeitando a Deus. Você tem temor de Deus na sua vida. Então o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Aqui no verso 33, para encerrar Provérbios, diz o seguinte: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Que maravilha! Diante da honra, você está honrado porque você tem sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Ali o Senhor está presente, né? O Senhor, a Bíblia diz que a sabedoria habita em corações humildes. Um coração quebrantado e humilde, o Senhor não desprezará. Então, se você tem um coração quebrantado e humilde, você não será desprezado do Senhor. Você terá a companhia do Senhor. Agora, Provérbios 16, o verso 1 diz o seguinte: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta vem da boca. Você prepara, você guarda o dinheiro, você faz a sua poupança, você pretende comprar a sua casa, você pretende viajar, tudo isso você faz. Mas se vai acontecer isso ou não, é Deus quem sabe. Né? Nesses tempos atrás, nós tivemos aquela situação crítica que muita gente no mundo inteiro partiu. Quantas pessoas tinham planos no seu coração? Tinha projetos, tinha dinheiro guardado para investir, tinha uma série de coisas para fazer. Porque os planos do homem, olha só, o homem tem as suas preparações no coração, mas do Senhor a resposta vem da boca. O Senhor tem na ponta da língua o que vai acontecer com ele, né? Lá em Jó diz que os nossos dias estão escritos no livro da vida. Todos os nossos dias estão escritos. Deus sabe o dia de cada um, a não ser que alguém precipita, né? Nós temos, como costumam dizer, a Bíblia não diz isso, mas as pessoas costumam dizer que nós temos uma senha, né? E está sendo chamado. Nós não sabemos que número nós estamos dessa senha, né? Então nós fazemos os planos, mas a resposta do Senhor vem da boca. Mas nós precisamos planejar. Todos nós precisamos planejar. Você vai construir uma casa, você faz o projeto. Você vê se o dinheiro dá para construir. Você faz os projetos. Mas você não sabe nem se você vai morar naquela casa. Porque é Deus quem sabe essas coisas, não é? É Deus quem sabe. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos.
Não, eu estou certo do que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou planejando isso, estou convicto, estou fazendo contas, estou acordando com pessoas, eu sei que está tudo certo. Mas nem sempre, não é? Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. O Senhor sabe, no seu espírito, e os espíritos aqui é espírito do homem, né? Espírito de vida. O Senhor sabe como é que ele está. Confia no Senhor as tuas obras, ou seja, entregue nas mãos do Senhor Deus. Diga para ele: Senhor, eu tenho um plano disso, eu tenho desejo de fazer isso, eu tenho um plano de viajar, eu tenho um plano de comprar, eu tenho um plano de investir. E eu queria saber, queria pedir que o Senhor me abençoasse, que o Senhor me orientasse no qual eu devo fazer, aonde eu devo investir, aonde eu devo comprar, aonde eu devo vender, para quem eu devo vender, com que valor eu devo vender. Todas essas coisas nós precisamos. Então entregue o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, tudo ele fará. Não é que tudo ele fará, você vai cruzar os braços, não vou fazer mais nada, vou esperar Deus. Não, você vai dando os passos e falando com Deus: olha, Senhor Deus, eu confio no Senhor como um Deus soberano, eu sei que o Senhor é poderoso. E eu estou caminhando aqui na minha vida, estou decidindo aqui, estou decidindo ali, né? Eu peço a direção do Senhor. Não vai pedir direção do Senhor para divorciar da sua mulher e para já casar com outra, depois casar com outra. Não, isso não tem nada a ver, isso é o caminho perverso, né? Procure, se você tem um problema com o seu casamento, procure se acertar, isso é uma outra história. O verso 4 de Provérbios 16: o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até os ímpios para o dia do mal. Olha que interessante, os ímpios foram criados para o dia do mal, né? Os ímpios, né? Aqueles que estão aí castigando o nosso país de todo jeito, né? Prendendo pessoas inocentes. Então é complicado. Foram todos feitos por Deus para o dia do mal. Eles precisam existir para que os bons sejam provados, né? Os bons sejam esmerilhados. Então, se você é um servo de Deus, está gemendo, se você é um homem honesto, está gemendo na mão do nosso país, nas unhas, nas garras, daqueles lá de cima do capote preto, né? Então, dê graças a Deus e Deus está te provando, talvez, né? Então, vamos em frente. O verso 5: abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Altivo de coração é aquele arrogante, prepotente, né? Então, veja só, a abominação é para o Senhor. Ele é abominável, né? Abominável é uma coisa detestável para Deus. Deus não quer nem olhar para aquilo. Olha, aí continua, né? O verso: ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Nós estamos vendo situações que nós achamos: meu Deus, quando haverá quando haverá punição, né, para fulano, para beltrano, para ciclano? Quando haverá punição? Deus está com os olhos atentos. Deus está com os olhares atentos e não passarão. Essas coisas não passarão em branco. As injustiças, as quais nós estamos vendo hoje, não passará em branco. Talvez você diga: Deus não está nem aí com isso. Deus não está preocupado. Deus está olhando todas essas coisas. Os olhos do Senhor estão atentos, né? Os olhos do Senhor estão atentos. O Senhor sabe muito bem como vai agir e a hora que vai agir. Até porque existe o dia do juízo final. Às vezes a pessoa vive aqui a vida inteira cometendo atrocidades, castigando, fazendo 30 por uma linha, e a gente olha e fala: não, ele vai morrer, e morre fazendo essas coisas, e parece que vive mais do que os outros. Mas no dia do juízo final, no dia do tribunal de Cristo, ali ele vai pagar todos os detalhes. Ah, mas isso aí é a alma dele. Mas quem é a alma? A alma somos nós. Isso aqui é uma carcaça que a nossa alma habita aqui. Nossa alma habita aqui. Quem vai prestar conta a Deus é a alma do cidadão, é o próprio cidadão, né? Lógico que não fisicamente, mas prestará e será punido. A Bíblia diz que o Senhor Deus colocará à direita as ovelhas e à esquerda os bodes. E os bodes serão lançados no inferno, o qual existe para o diabo e seus anjos.
Mas os ímpios, pela sua desobediência, pelo prazer de viver uma vida promíscua, vão caminhar para lá, né? Então, a punição virá, né? Nós vamos partir desse mundo, talvez nem vamos ver, mas a punição virá. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. O que você está semeando? Talvez você não esteja semeando em grande escala, né, como os homens lá de cima, mas você talvez esteja semeando maldade, pensamentos perversos, pensamentos maus, ruindade, desonestidade, calotagem. O que será que você está semeando? Tudo que o homem semear, isto também se fará. E o pior, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Já viu que a pessoa que semeia 1 grão de milho, colhe um pé de milho com, às vezes, até 4 espigas. Então, veja o que você está plantando, para que você não venha colher em quantidade quadruplicada ou será quantas vezes mais do que aquilo que você plantou. Quem planta vento, colhe tempestade. Então, é importante que nós tenhamos sabedoria. Pela misericórdia e pela verdade, se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Então, quem tem temor de Deus, se desvia do mal. Por isso que a Bíblia diz que Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando você teme a Deus, não é ter medo de Deus. Temor quer dizer respeito. Tem o temor de medo, o temor de respeito. Quando você teme a Deus, você respeita a Deus, você está no princípio da sabedoria. Então, você está dentro da sabedoria, né? Você vai tomar suas decisões com sabedoria, com orientação divina, né? Agora, o verso 7 de Provérbios 16 diz o seguinte: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Se os seus caminhos são agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Então você está no caminho tão agradável ao Senhor que até seus inimigos não te perturbam, né? Se é que você tem inimigo. Eu não tenho inimigo. Alguém pode ser meu inimigo, não que eu criei, não que eu estimo inimigo. Eu não tenho inimigo, né? Alguém pode dizer, aquele é meu inimigo, mas vem dele, não vai de mim, né? Agora o verso 8. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Tiago, no capítulo 4, se não me falha a memória, ele fala sobre, acho que é 4, ele fala sobre os ricos avarentos, né? E o rico injusto. Então, a riqueza injusta é triste, né? Então, é melhor nós termos o pouco com a bênção de Deus do que termos muito com a riqueza avarenta, né? Isso não é agradável. É importante que nós olhemos para o Senhor. Olha só o que diz aqui em Tiago, capítulo 5, verso 4. Eis que o jornal, ou seja, o trabalho dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olha só, o trabalhador que foi diminuído o salário dele, o patrão diminuiu, ou seja, ficou com uma parte do salário dele, o clamor dele, mesmo que seja o clamor da alma, aquela dor que ele sente, tristeza quando ele recebe um pagamento e sabe que seu patrão está tirando parte do seu pagamento, ou seu patrão não está cumprindo com os deveres os quais ele deveria cumprir, este gemido que você tem, este clamor, chega até os ouvidos de Deus. Chega até os ouvidos de Deus. Olha só. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitasse, cevasse os vossos corações como num dia da matança. Não é? Eles estão tirando do pobre, guardando para ele, cevando os seus corações e está reservado para o dia da matança. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, eles vão pagar tudo que as pessoas fazem por nós, os maus tratos, situações adversas que as pessoas fazem conosco, todas elas vão pagar. Por isso que é importante que nós não revidemos, mas entreguemos na mão de Deus. Porque Deus, a balança de Deus é justa. Justa, tá? Justa não tem 1 milímetro para cá, nem 1 milímetro para cá. É justa, perfeita. Essa é a balança de Deus.
O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Olha que isso lá em Provérbios 15 já havia sido dito, né? E aqui em Provérbios 16 ele repete quase que as mesmas coisas, né? Somente muda as palavras. A adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo não prevaricará a sua boca. Então é importante que nós observemos sempre a palavra de Deus. Você observar a palavra de Deus, você só tem a ganhar com isso. Isso é muito importante, você olhar para a palavra de Deus. O verso 11 de Provérbios 16 diz o seguinte: o peso e a balança justa são do Senhor. Obras suas são todas as pedras da bolsa. Olha só, obras suas são todas as pedras da bolsa. Então a balança do Senhor é perfeita, como eu já tinha dito no verso de cima. Abominação é para os reis praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. O trono de Deus, ele é estabelecido com justiça, mas o ímpio não. O ímpio não tem piedade. O patrão ímpio, ele quer surrupiar, ele quer deixar você trabalhar a mais, ele atrasa o seu pagamento. E lá em Tiago, capítulo 5, fala sobre isso, né? Que o gemido do funcionário, o gemido do trabalhador chega até diante de Deus, nos ouvidos de Deus. E Deus trará justiça. Por mais que você pense que não. Quantos ricos você já conheceu que tratavam mal seus funcionários, hoje estão trabalhando de empregados? Né? Eu conheço pessoas que entravam na empresa com o nariz empinado, olhava para você, parecia que estava olhando para uma coisa qualquer, que eu não quero nem aqui falar o termo. Mas, de repente, decaíram, ficaram na miséria. Pessoa que tinha casarões, carros bons, ficou na miséria, porque riqueza injusta, Deus cobra. Não pense que Deus vai deixar triunfar por muito tempo, né? Os lábios da justiça são contentamento dos reis, e a eles amarão os que falam coisas retas, e eles amarão os que falam coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio apaziguará. Então, quando o seu superior ou alguém lá de cima vem com furor, né, vem furiosamente, você com palavras mansas, você apaziguará a situação. Sempre, né? A palavra branda desvia o furor, né? Está aqui no capítulo 15. Então, quando nós temos palavra branda, nós conseguimos desviar o furor daquele que vem contra nós com muita ira, com muita fúria. Você vai brandamente até que se desvia o furor. E aí ele vai cair na real, vai dizer, pois é, eu peço desculpa, eu realmente estava alterado, tal. Então é assim por diante. Então a palavra de Deus ensina muita coisa. Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Adquirir a sabedoria é muito melhor do que adquirir o ouro. Se você tem ouro, mas não consegue aplicar, não sabe trabalhar com ele, então é melhor você ter só a sabedoria, não é? E quanto mais excelentes adquirir a prudência do que a prata. É muito mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Eu agradeço a todos vocês que estiveram comigo. Eu li Provérbios 15 e 16 até o verso 18. Ainda faltavam alguns bons versículos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Observe, leia a palavra de Deus, leia o livro de Provérbios, leia o livro de Tiago. Você vai aprender muitas coisas que vai edificar a sua fé e a sua vida no cotidiano.